Muito bem-vindo aqui ao YouTube, nosso canal, está assistindo mais um vídeo e vamos falar hoje a respeito de crenças, tá bom? Não crença religiosa, aquilo que a gente acredita e, portanto, é uma verdade para nós. A primeira questão para a gente analisar é que a crença não é necessariamente verdadeira, tá? O fato de você acreditar num troço e assim, ter como definitivo não torna definitivo, não é a última verdade. Especialmente porque muitas crenças nos atrapalham. Então isso é uma notícia muito boa, tá bom? A gente acredita em coisas, a gente chama de crenças limitantes e também crenças transparentes. Deixa eu explicar esses dois termos, né? São termos da neurolinguística. Crenças limitantes são as crenças que atrapalham o seu progresso. E você tem, com certeza, muitas delas. Como é que você sabe se você tem crenças limitantes? Você observa o seu resultado numa certa área. Então, você, por exemplo, nos relacionamentos você não tem os resultados que você gostaria. Tem crença limitante travando aí. Nas finanças você não tem o resultado que você gostaria. Tem crença limitante travando aí. E crença transparente é essa mesma crença limitante, entendendo que você não a vê. A crença é um filtro, tá bom? A gente filtra a realidade através das coisas que a gente acredita. Uma coisa bem comum, é um exemplo que eu sempre dou, né? Eu gosto de dar esse exemplo, que é a crença, por exemplo, de ser bonito e de ser feio. É uma crença que pode ser uma crença que te ajuda, se você acredita que você é bonito, né? Você vai ter mais facilidade de se relacionar com as pessoas, mas se você acredita que você é feio, você vai ter dificuldade, porque a pessoa te olhou, você achou que ela está te zoando. O que acha que é bonito, a pessoa olhou, achou que está, né? Não pode nem assim, exagerar, achar que é tão bom assim que todo mundo está interessado em você só porque está te olhando, né? Mas entende que uma coisa ajuda? É uma coisa muito interessante em relação, por exemplo, nós estamos falando aqui da riqueza familiar, né? A parte de finanças, que tem a ver com a parte de carreira, que tem a ver com a parte, por exemplo, né? Você pode ser um empreendedor autônomo ou pode ser um empregado, e aí você vai buscar numa entrevista de emprego e você acredita que você não merece aquela vaga. Você está num relacionamento, né? E você acha que você não merece seu parceiro, né? Seu namorado, seu noivo, ou até o seu esposo, sua esposa. Entende? A crença define a maneira como você age. O ciclo é assim. Tem mais coisa, né? Vamos começar pela crença como fator. Aquilo que você acredita define como filtro a maneira como você percebe a realidade. Então tem a realidade e tem outros filtros, tá bom? Mas vou botar esse filtro aqui que é a crença. Então você percebe a realidade baseado nas suas crenças. Isso aí causa um impacto em você. Isso afeta seus pensamentos. Isso afeta seus sentimentos, isso afeta seu comportamento. E aí, comportamento é uma coisa que já está fora, tá certo? Você se comporta e o seu comportamento produz um resultado. Aí você, como eu mencionei antes, né? Como é que você sabe que você tem uma crença limitante? O resultado está ruim. Se o resultado está ruim, você volta para cá, você vê que você teve comportamentos que levaram aquele resultado. Sua ação produziu aquele resultado. Aí você volta mais, você vê que você teve sentimentos que influenciaram o seu comportamento. Você volta mais, você vê que o pensamento está alinhado com aquele monte de coisa ruim que rolou ali. E você sobe mais, você vai ver suas crenças. Então, uma crença de que você não merece um trabalho, por exemplo, vou dar um exemplo que isso é bem fácil de analisar, né? Uma crença que você não merece uma certa vaga de emprego, por exemplo, isso serve para todas as áreas. Leva a pensamentos, não vou conseguir, não vai dar certo, né? O que eu estou fazendo aqui nesse monte de gente que vai fazer a entrevista? E aí vai. Aí o sentimento, né? Você fica assim, naquele sentimento negativo, de não merecimento, meio depressivo. Aí você vai lá na entrevista e senta lá com a pessoa que vai te entrevistar com toda aquela carga pesada. Você não vai conseguir falar de você de forma positiva, de forma alegre, de forma para cima, de forma como merecedor daquela vaga. Então, afeta o seu comportamento. Aí o resultado é ruim. Você não consegue a vaga. Fala, sabia que eu não merecia esse negócio. Até comemora, né? A canguiça lá que acontece no final. Porque você estava certo. Você acreditou que não dava certo e não deu mesmo. Ruim assim, né? Ruim assim. Tá bom? Então, a crença é essa questão aí. É um elemento formado ao longo da vida pelo que a gente vê, ouve e experimenta. Tá? Aquilo que a gente faz ao longo da vida. Essas três formas vão formando as crenças que nós temos sobre o mundo. Isso também é como o que a gente vê, o que a gente ouve, dos pais especialmente, de outras pessoas também, mas a princípio dos pais, que são a primeira relação.
E o pai, às vezes, tem umas crenças muito equivocadas, e ele é muito importante para uma criança. A criança é pequenininha, não sabe de nada, o pai sabe de tudo, entre aspas, né? É a visão da criança. O pai acredita num trem esquisito lá e o filho vai nessa. Ou o pai fala um trem esquisito para você, você não merece, você é burro, sei lá, qualquer idiotice lá, e você acredita. Aí você forma uma crença. Porque alguém falou para você que você não merece, que você nunca vai dar em nada, especialmente se for uma pessoa importante, né? Até pessoas que não são importantes, às vezes falam besteira com a gente leva aquele troço pro resto da vida, né? É claro que, é até um detalhe interessante, ó. Vamos dar exemplo, eu gosto desse exemplo da questão da beleza da figura, que é fácil de exemplificar. Uma pessoa lá, importante para você, ou por algum motivo que você não sabe até, né? Tem um significado para você, ela tem uma expressão para você, ela fala que você é feio. Tá? Isso é fato, ela falou, é verdade. Não é, você não acreditou que ela falou mesmo, tá? Só que depois que ela, olha só, o caminho é esse, depois que ela falou, você acreditou. Né? Quando você acredita e coloca isso como um filtro, várias outras coisas vão acontecer na tua vida que não são isso, é só a sua interpretação, tá? Uma pessoa que te olha rindo não está te zoando, mas como você tem o filtro, sou feio, você olha, ela riu para você, está me zoando. Mas ela está te admirando, talvez. Está falando, caramba, aquele cara lá, uma mulher, por exemplo, olha para mim, né, quando eu era solteiro, tá? Aí fica lá babando em mim. Se eu tenho a crença que eu sou bonito, eu vou lá conversar com ela. Mas se eu tenho a crença que eu estou feio, eu vou me retrair. Entende como vai limitando? Né? E não é fato. Por exemplo, vou dizer que ela está lá, né, no caso, eu, homem, né? Uma mulher olhando para mim e rindo para mim. Então, ela está olhando para mim, está me admirando, está me achando bonito, tá? Mas eu tenho a crença que eu sou feio. Então, quando ela olha e é positiva comigo, eu tomo aquilo como uma coisa negativa, porque ela riu para mim. Então, ela está me zoando. Ou seja, não é verdade, tá? Mas como eu acredito que eu sou feio, é assim que eu recebo essa informação da realidade. Eu falei que vem a realidade, passa pelo fio da crença, e aí representa aqui, puxa vida, realmente eu sou feio, olha lá, a mulher rindo de mim. Isso vai para a vida toda. Agora eu quero só, para fechar aqui, passar para vocês 4 passos, um passo a passo muito legal, proposto pelo T. Harv Eker, para fazer uma gestão da crença. Nem toda crença você vai conseguir administrar assim, tá? Eu cheguei aqui na psicanálise porque eu fui, vamos dizer assim, aprofundando meus estudos em várias ciências e cheguei naquela que é a mais profunda, a ciência das profundezas, como dizia Freud, né? Que é lá no fundo mesmo, porque em alguns casos só aqui no divã, tá bom? Eu estou no divã para poder resolver minhas questões, talvez seja o seu caso, mas talvez seja uma coisa mais superficial. E essa dica, de qualquer maneira, esses 4 passos ajudam todo mundo, né? Mas algumas coisas não vão ser, isso aqui pode não ser suficiente, tá bom? Então o primeiro passo é conscientização. Qual é a crença limitante que você tem? Porque ela pode ser transparente. Ou seja, você pode ter uma crença que você não sabe que tem. Você está agindo baseado numa crença que está no seu inconsciente, que é limitante e você não sabe. Como é que você sabe que você tem uma crença? Pelo resultado. Lembra? Resultado, ação, estou voltando para trás, né? Sentimento, pensamento, crença. Então você vai começar a buscar isso aí. Como você pode saber que você tem, por exemplo, crenças limitantes numa certa área? Vou dar um exemplo de finanças. Você tem um resultado financeiro ruim. Vai lá na tua cabeça, né, para a tua infância, e lembra o que seus pais falavam e faziam. O que você via, o que você ouvia, o que você viu eles fazendo, que foi um modelo para você. E aí você vai entender como é que você aprendeu a ter fracasso nas finanças, ou qualquer outra área. Captou a ideia? Então aí o primeiro passo é conscientização. Qual é a minha crença limitante? Né? Se ela é transparente, eu vou ter que, ou seja, se ela está inconsciente, eu vou trazer ela para o consciente. O segundo passo é entendimento. Como essa crença me restringe? Então, se eu tenho uma crença limitante, eu não mereço ter prosperidade financeira, como é que me restringe? Eu perco oportunidade de emprego, eu perco oportunidade de empreender. A crença vai te limitando, você vai identificar isso é entendimento, tá bom? Depois a gente vai para o terceiro passo, que é dissociação. Dissociar é entender o seguinte, essa crença não nasceu contigo. Chama crença, né? Ela foi formada. Você passou a acreditar. Então, ela não precisa continuar contigo. Você pode mudar essa crença. E o passo de mudança é o 4º passo, que é o recondicionamento. Ou seja, você vai fazer uma declaração. Porque você, como é que nessa linha de pensamento, como é que você foi programado para acreditar, por exemplo, que você
é feio. Alguém falou, tá? Então você foi programado pela linguística, linguisticamente. Ó, programação neurolinguística. Como é que você programa os neurônios pela linguagem, né? Então você foi programado pela linguagem. Você vai fazer uma declaração com uma linguagem que te ajuda. Ou seja, por exemplo, eu gosto até inclusive de ter uma dicasinha aqui que se chama suavizador, tá bom? Você vai usar um suavizador para poder não ficar mentira. Você fala assim, eu sou próspero. Mentira, você não é próspero. Mas estou no processo de construir prosperidade, ou se for na beleza, né? Estou no processo de perceber cada vez mais. Você vai falando coisa positiva, suavizada no começo. Entendeu, suavizador? Se não entendeu, fala aqui. Né? Você não fala assim, sou esbelto, lindo, maravilhoso. Eu olho o barrigão. Não, não sou. Mentira. Aí o trem dá para trás. Em vez de me ajudar, me atrapalha. Então fala, sou próximo. Não, não é não. Você não tem dinheiro. Né? Então estou no processo de construir liberdade financeira. E me tornar uma pessoa completamente livre, o dinheiro vem para mim de todas as fontes variadas. Você vai escrevendo lá, né? E você vai passar a se programar com essa linguagem, né? Com essa declaração, todos os dias, de manhã, de tarde, de noite. Captou? Em qualquer que seja a área. Se tiver dúvida sobre isso aí, coloca aqui embaixo, tá bom? A gente vai estender um pouquinho mais, mas eu acredito que eu já dei vamos dizer, a noção. Eu vou escrever aqui na descrição esses elementos aqui, tá bom? Dando algumas dicas a mais para você poder copiar e colar aí, escrever e fazer uma declaração, botar algumas coisinhas a mais sobre declaração também, tá? Tem inclusive uma dica do Stephen Covey bem legal, eu vou colocar um modelo de declaração que ele fez lá, acho que foi no livro dos 7 hábitos, tá bom? Vou colocar para você aqui por escrito, e aí caso você queira praticar isso aqui, você ter mais recursos, tá certo? Se gostou, dá joinha aí, convido os amigos para seguir aqui o canal, se você não é seguidor ainda, clica aí, aperta o sininho para você ser notificado quando tiver vídeo novo, porque aí a gente pode trabalhar junto a riqueza familiar. Esse é o nosso propósito, tá certo? Grande abraço, semana que vem a gente se vê. Tchau!